Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Gleberson Riff, para mais uma aula agora, sistema tegumentar. Vamos lá, bem interessante, algumas curiosidades e algumas reflexões sobre o sistema tegumentar. Primeiramente, então, o sistema tegumentar é a pele, a cutis, e seus anexos cutâneos. Origina-se, então, no latim de tegumentum, tegumente, que tudo aqui serve para cobrir. Cobertura, a pele é a cobertura do corpo. Então a pele, como componente, um exemplo de pele, a pele é o maior órgão, né, em extensão, cerca de 2 metros quadrados, e o mais pesado, cerca de 16% do nosso peso. Envolve todo o corpo do animal e nas estruturas naturais diferentes, então todo o nosso corpo é envolvido. O tegumento da pele cobre a superfície do corpo, protegendo das influências ambientais danosas. Como a pele é facilmente acessível, ela é importante para os exames físicos. A pele propicia, primeiramente, proteção do corpo contra o meio ambiente, abrasão, perda de líquidos, substâncias nocivas e micro-organismos invasores. Regulação do calor através das glândulas sudoríparas e vasos sanguíneos e sensibilidade por meio de nervos superficiais e suas terminações sensitivas. A pele de forma de um envoltório para estruturas do corpo como substâncias vitais, os líquidos, a forma-se o maior órgão do corpo. Então a pele é composta por, basicamente, a gente vai dividindo ela em várias etapas, mas vamos começar pelo básico. Primeiramente, então, a gente tem a epiderme, que é a camada mais superficial, e a derme, camada de tecido conjuntivo profundo. Sistema tegumentar e estruturas, então, microscópias da pele. A epiderme, a camada externa, ela é fina, avascular e pouco material intracelular. Possui, então, 4 camadas finas e uma espessa, que são os estratos, responsável pelas características e barreiras da pele. A epiderme, ou cutícula, não é vascularizada e consiste no epitélio estratificado, amolda-se perfeitamente sobre a camada papilar da derme. Varia de espessura em diferentes partes. Em alguns lugares, como na palma da mão e na planta do pé, ela é bem espessa, dura, que a gente chama de textura córnea. O epitélio estratificado, epiderme, compõe de várias camadas, denominando de acordo com diversas categorias, tais como os aspectos das células, texturas, composição, posição. Essas camadas são de superficial para o profundo. Então, essas camadas eu estou dividindo ela de superficial para o profundo. Estrato córneo, estrato lúcido, estrato granuloso, estrato espinhoso e o estrato basal. O estrato córneo é remanescente das células que contêm proteína fibrosa, que é a queratina. Então, tem lá na ponta o estrato que tem o estrato córneo, que são células achatadas, geralmente mortas, né? Tem o citoplasma repleto de queratina, é a parte mais dura, mais externa. A camada lúcida é a camada fina das células achatadas de hialina, núcleos e organelas foram digeridos. A camada granulosa, células achatadas contendo grânulos, creatohialina ou grânulos de fosfolipídios ou aminoglicanas. Camadas espinhosas são células cúbicas com expansão dos citoplasmas laterais contendo tonofibrina, a desmossomos aqui. E a camada basal ou germinativa são de células primárias ou cúbicas que vai ser responsável pela mitose e renovação. Então, se tu pensar aqui tem a derme, tecido conjuntivo, e essas camadinhas aqui. A célula germinativa ela vai se originar aqui, ó, e ela vai se dividindo, ó. Então, por isso que tu vai ver que lá no final tá uma célula achatada, que é o que a gente perde, né? Se a gente passar a mão na pele e ver que tá saindo pelezinha, é essa camada aqui da ponta que a gente está perdendo, porque já tem células mortas e achatadas, então há uma renovação diária. A coloração da pele deve-se aos pigmentos nas células, né, na epiderme. Esse pigmento mais distinto da célula na camada basal, o pigmento da melanina. Consiste em grânulos muito pequenos, marrom escuro ou pretos intimamente agrupados dentro das células. O componente da derme, então, camada interna, espessa, vascular, onde é que tu tem a vascular, então aqui diferente da outra, né? Bastante material intracelular entre a epiderme e a hipoderme, com 2 camadas papilar e reticular, local das glândulas e pelos e espessuras variável. A derme, então a cutis verdadeira ou pele verdadeira ou rija, flexível e elásticas, mais espessa superficial no dorsal do corpo do que no ventral, na parte lateral mais que os medial dos membros.
Nas pálpebras, no escroto, pênis, são excessivamente fina e delicada. Consiste num tecido conjuntivo de quantidade variável de fibras elásticas número dos nervos, vasos sanguíneos e linfáticos. Tecidos conjuntivos dispõem em duas camadas, uma camada profunda ou reticular ou superficial que é a papilar. A camada reticular consiste num tecido conjuntivo fibroelástico composto sobretudo por feixes de colágeno. As células dessas camadas são principalmente fibroblastos, histiócitos. Na camada mais profunda, a camada reticular, encontra-se as glândulas sudoríparas, sebáceas, folículos de pelo e pequenos acúmulos de células. A hipoderme não é uma camada da pele. Liga a pele ao resto do corpo, então ela vai ser de espessura variável e ela tem a gordura subcutânea. Tecido subcutâneo, então a derme está situada na tela subcutânea. Em última camada, não considera que pertence à pele, por isso chamadas de tela, ou tecido subcutâneo, ou hipoderme. O tecido subcutâneo é composto principalmente por tecido conjuntivo frouxo e tecido adiposo. Ele desempenha as funções principalmente, auxilia a isolar o corpo das variações extremas de ambiente e fixa a pele nas estruturas adjacentes. Poucas áreas do corpo não possuem esse tecido, e nesses locais a pele se fixa diretamente no osso. A pele das articulações dos dedos apresenta uma dobra enrugada, por isso está aderida no osso. Perfeito? Então, tu tem epiderme e hipoderme, estruturas. A questão ali das células, então tu vai ter 90% disso aqui queratinócitos, as células de Langerhans, os vestículos de Meckel, já vou falar deles, associados aos nervos e pontos dos dedos, e a pele nova, então, de cada 35 a 45 dias. Então, aqui está acontecendo a divisão, né, e essa célula vai, vamos dizer, aqui tem a parte, tá o melanócito e tá a parte, vamos dizer, das células basais, onde é que vai estar acontecendo a divisão, e a partir dali, ó, lá adiante, aqui a gente tem uma célula mais rica em queratina, que é uma célula quase que é onde tem que está acontecendo descamando. Por isso que essa célula está constantemente se renovando. Perfeito? O melanócito encontrado em epiderme, no estrato basal, ali na úvula, meninge, ouvido interno e coração dos ossos, produz melanina encontrados, né, estrato basal. Produz a melanina, os glândulos, e são fagocitados pelos queratinócitos. 4 tipos especializados de células do derme, conforme. O queratinócito produzido no local, produz a queratina nos glândulos e lipídios. O extrato celular externo, então de 25 a 30 camadas de células achatadas, anucleadas, cornificadas, envoltas por glicolipídios, que enquanto a barreira da água. A derme ou córeo são 2 camadas papilares superficial, vai ter as fibras de colágeno, fibras elásticas e vasos sanguíneos. A 2, aqui a parte reticular, né, mais espessa, fibras de colágeno e elásticas são orientadas. O tipo de queimadura vai estar relacionado com o grau de lesão nessas camadas. Primeiro grau, segundo grau tem uma queimadura pega mais camada, e terceiro grau chega até a parte mais profunda. Aí. Sistema imunitário, então as funções da pele. Primeiro, quais são as funções da pele? A gente já falou algumas lá no início, então tu tem proteção. Então, química, física e biológica. Proteção química, as glândulas sudoríparas, sebáceas, lacrimais secretam substâncias químicas tóxicas para certos tipos de bactérias. Isso a gente falou lá no sistema imune, né, que a lágrima é um sistema de proteção do próprio olho, porque ela carrega essas substâncias químicas protegendo. A proteção antibacteriana, perfeito? A proteção, então, química ali, a própria melanina, né, um pigmento que protege os raios ultravioletas do sol. Então, a forma que está se protegendo. No caso, eu não tenho, quase nada. Quem tem menos tem mais sensibilidade. A proteção física, células queratinizadas da hipoderme, então os pelos, unhas, são barreiras contra a invasão de micro-organismos que protege contra pequenos traumas. Evita a perda de água ou dessecação. Então, o paciente, como eu mostrei lá numa queimadura de terceiro grau, um extenso, ele tem uma perda de água muito grande, que muitas vezes pode levar ao óbito, né? E a proteção biológica, a pele possui células de macrófagos que atuam na imunidade e servem como a segunda linha de defesa contra bactérias, vírus que alcançam a derme. E o sensorial, então tu vai ter táteis, pressão, contato, térmicas e dolorosas. Então vai ser assim. Termorregulação, o que acontece?
A temperatura da pele varia de 30 a 36 graus nos animais domésticos e o mais frio nos órgãos. Então, vai ter essa variação. Mantém a temperatura corpórea no homem em torno de 37. Então, cada animal, cada pessoa tem, vamos dizer, se pensar no animal, tem uma temperatura determinada. Os homens temos uma temperatura determinada do corpo e que a pele vai ser responsável por esta manutenção. A termorregulação, então, é responsável por 90% do calor eliminado, vai ser pela pele, restante vai ser pelo ar expirado, fezes e urina. A da urina é bem interessante, né? Por que o frio a gente acaba urinando muito mais? Porque é uma forma de termorregulação, né? Termorregulador, o fluxo sanguíneo, então, vai de 40 mililitros por minuto, que no frio cai para 50. Por isso que diz assim, as mãos ficam geladas, a palidez, porque o frio vai concentrar nos órgãos vitais, né? Pode chegar. E aí, no calor, tu pode fazer o contrário, né? Tu vai fazer uma vasodilatação, por isso que tu tem muitas vezes o edema, tem outras coisas relacionadas. E como reservatório de sangue também, né? A pele, ela vai ser um reservatório de sangue para os músculos também. Outra coisa importante aqui, vocês já ouviram falar, que vai ser a síntese de vitamina D, né? Que é uma função também da pele. A pele exposta aos raios ultravioleta converte as moléculas de colesterol em vitamina D. Bem importante aí para a questão da gripe, ter bastante vitamina D no corpo. A excreção de substâncias residuais, então resíduos de nitrogênio, mais que a urina pouco na pele, então sal, grandes quantidades também vai ser na própria pele. Trocas gasosas, então, ocorre respiração dos anfíbios, denominada respiração tegumentar. Então eu sempre falo em aula, né? Por que a gente não consegue respirar pela pele? A gente tem uma camada córnea, uma camada de queratina muito grande, por isso é difícil fazer a troca. Já um anfíbio consegue, porque a pelezinha dele é mais fininha, então ele consegue fazer essa troca melhor. Consegue. Nutrição também, né? Como assim nutrição? Sim, as glândulas mamárias é uma glândula sudorípara modificada que secreta o leite e nutre o recém-nascido. É uma glândula, né? Uma glândula que está na pele, modificada. Identificação. As papilas são cristais resultantes do encontro da derme com a epiderme. Nas superfícies, cristais aderem de uma forma de relevo resultante de uma impressão digital na mão, digitais ou palmar. Então, a nossa identificação também é na própria pele, né? Que legal, né? A questão aqui da mudança, então a estética social também é bem importante, né? Então, tu vai ter o início do Michael Jackson em 2006. Então, estética, fisionomia, inibição, relações humanas. O exemplo aqui do vitiligo, né? Começa a perder, que foi o que aconteceu com o Michael. Perfeito? Também serve para absorção de medicamentos. Olha aqui, tanto no humano, isso aqui é um anticoncepcional, colocado na parte ali, colocado no corpo, também vai absorver nutrientes. Também funciona com os animais, também funciona conosco. Elasticidade. Então, quanto jovem, mais elasticidade. Tu vai ter uma questão de extensão para tumores e obesidade, né? Obesidade, olha a barriguinha, um tumor, uma hérnia ou a própria gravidez. A resistência, a acentuada resistência à pressão, então a questão de uma hérnia umbilical. A comunicação não verbal, né? Então, para nós, os humanos e primatas possuem uma expressão facial acentuada nos outros animais. Então, segundo a pesquisa, os americanos têm uma tatuagem chamada acham que os tatuados são menos atraentes, 42, mais rebeldes. Então, o rosto, vamos dizer, a nossa comunicação verbal também é pela pele. Também é pela pele. Vascularização, então, 1 centímetro quadrado tem que ter 200 terminações nervosas, 10 folículos, 100 glândulas sudoríparas, 10 glândulas sebáceas, 3 vasos sanguíneos, 12 receptores de calor e frio e 25 de depressão. Possui, então, compostos então, da epiderme vascular, resumindo, né? Possui dois compostos, derme e epiderme. A epiderme é avascular, a negação, então não tem vaso, composto por 5 estratos: basal, espinhoso, granuloso, lúcio e córneo. A derme é vascular e possui 2 estratos, que vai ser o papilar e o reticular. As células da epiderme são queratinócitos, melanócitos, células de Meckel, células de Langerhans. A derme são encontradas as fibras de colágeno, as fibras elásticas, vasos sanguíneos. Os anexos cutâneos são derivados da epiderme ou da derme ou de ambos. Vamos falar mais deles. Então, isso aqui para quê? Vai ser importante lá na questão da injeção, né? Um exemplo, vai ser na pele e, de acordo de cada ângulo, uma injeção subcutânea, tá? Uma injeção intradérmica e uma injeção intramuscular.
A importância da prega, né? Isso aí, se for fazer uma injeção subcutânea, fazer a prega para ficar na região que vai ser absorvido o medicamento é muito importante, né? Então, não, se é um medicamento que ele é absorvido na parte subcutânea, ele tem que ser administrado na parte subcutânea. Então, isso é muito importante, o entendimento disso. Os anexos ou estruturas acessórias, então as próprias unhas, né, são estruturas achatadas, elásticas, estruturas córneas, aplica sobre a superfície dorsal das falanges distais, né? A pressão exposta é denominada do corpo, extremidade distal, borda livre, a raiz da unha chamada de matriz, né, que ela produz ali. O próximo da raiz, a unha do tecido não está firmemente aderido, um tecido conjuntivo, mas apenas em contato com o mesmo. Por isso, uma torção da unha esbranquiçada chama-se lúnula, devido à sua forma. Parece uma unhazinha. Então, tu tem aqui ó, a raiz da unha, bonitinho, todo. Os pelos são encontrados em quase toda a superfície do corpo, né? Variam de acordo muito com o seu comprimento, espessura, cor, diferentes partes do corpo. E também diferentes raças humanas, cada um tem as suas características. Uns pelos consistem em raiz para implante da pele. A haste que se projeta na superfície, né? A raiz do pelo termina no bulbo, que é mais esbranquiçado e de textura mais mole que a haste, que está alojada no seu canículo. A haste do pelo constituindo para fora em 3 partes, medula, córtex e cutícula. Então, vai ter também um pelo dentro da pele. As glândulas sudoríparas, que são os fora, encontram quase em toda a parte da pele. Consiste um tubo, né, que seja a parte profunda, constitui uma bolsa esférica oval chamada de corpo da glândula, que encontra a porção superior do ducto que atravessa a derme e a epiderme, abrindo para a superfície por uma abertura afunilada. As camadas superficiais da derme, os ductos retilíneos, não há camada profunda do ducto, é enrolado assim mesmo torcidos. São muito abundantes na palma da mão e nos pés. Perfeito. As glândulas sebáceas, né, são glândulas pequenos, saculiformes, alojados na derme. Encontra-se em muitas partes da pele, mais abundante no couro cabeludo e na face, né? Então, você vê onde tem mais gordura na cabeça e no rosto, né? Cada camada consiste em simples ducto emergente, agrupado ou ovalado, forma de uma garrafa. Os alvéolos, geral 2, 5, podendo chegar a caso de 20. Cada alvéolo composto de uma membrana basal, transporte contendo certo número de células epiteliais. E aí, sistemas sensitivos da pele, terminações livres, né? São encontradas em todo o tecido conjuntivos, minimizados, e eu quero chegar aqui, isso aqui eu quero chegar, nessa parte onde é que vai ter cada um com o seu nomezinho. Tu vai ter os receptores de Ruffini, é o de calor. O macete para te inventar, Ruffini, calor com R, ó, finalzinho, Ruffini. Divertico de Meckel, é a pressão e tato, responsável por isso. Receptores de Walter Piancini é pressão, então P de pressão, P de Piancini. Receptores de Meissers é o tato. E terminações nervosas livres, responsável pela dor. Tá aí um exemplo de pele bem elástica. Pesquisem o nome desta patologia e me mandem no privado lá. Me mandem lá nas mensagens, é bem importante. É uma patologia que esse paciente tem. Perfeito, pessoal? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.